Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus e podendo aprender cada vez mais dele. Hoje de manhã estivemos juntos e falamos sobre o Salmo de número 2 e oramos para que Deus tenha realmente falado ao teu coração, que você tenha aprendido muito do Senhor. Queremos começar esse tempo orando com você, com a sua família. Reúna todos, peguem suas Bíblias e vamos estudar a palavra de Deus. Feche os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque nos dás mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para compartilharmos da tua palavra, para cultuarmos ao Senhor em família. Muito obrigado porque o Senhor tem sido muito bom para com cada um de nós. Oramos para que a tua palavra chegue a cada coração, transforme vidas, salve vidas. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Pegue lá a sua Bíblia e vamos para o livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. E vamos continuar falando sobre o nosso desafio de, como igreja, pregar o Evangelho a toda criatura em todo o tempo. Para isso que o Senhor revitalizou-nos, para isso que o Senhor nos salvou, fez-nos quem somos, fez com que esta igreja se tornasse uma igreja estabilizada, uma igreja conhecedora das verdades, e desta maneira podemos ir pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Quando nós olharmos agora para esse texto de Lucas capítulo 8, versos 38 e 39, vamos encontrar aí a história de um homem, e desta história nós queremos tirar um desafio para cada um de nós, que é o desafio de anunciar o Evangelho em casa. É claro que nós entendemos o evangelismo para si que deve ser feito em todos os lugares, mas é um desafio pregar o Evangelho em casa. E olhando para esse texto, nós vamos ver esse desafio sendo apresentado a esse homem. Olha aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura de Lucas capítulo 8, versos 38 e 39. Assim diz o texto: mas o homem de quem havia saído os demônios pedia-lhe que lhe permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. Ele foi anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Perceberam no texto? Esta é a história do homem que foi curado, e ele queria ir com Jesus. Jesus falou para ele: olha, não, volta para casa, vai para lá e conta tudo aquilo que aconteceu com você, conta tudo aquilo que Deus fez com você. Eu imagino, meus irmãos, que para alguns de nós talvez fosse mais fácil, ou seja mais fácil, atravessar os mares, usando uma expressão comum, sair do nosso país, ir a outro país, talvez até desconhecido, cuja língua nós teremos que aprender, cuja cultura nós teremos que nos adaptar. Enfim, podemos até encarar, e alguns de nós até encaram o risco de morte. Parece que isso é mais fácil para alguns de nós do que pregar o Evangelho em casa. Para alguns é mais fácil ser missionário do outro lado do mundo do que apresentar o Evangelho dentro de casa. A história que nós acabamos de ler é a história que acontece ali na região da Galileia, diz a partir do versículo 26, aí do capítulo 8, que é na região ali da Galileia, na terra dos Gerazenos. E esse homem, então, quando Jesus desembarca, ele vai até o encontro de Jesus. E ele estava possuído por demônios. O Senhor Jesus, então, manda que os demônios saiam dele. E os demônios então falam: olha, não mande-nos para qualquer outro lugar, deixa a gente ficar ali naqueles porcos, deixa a gente ir para os porcos. E o Senhor Jesus permite. Esses demônios vinham escravizando esse homem. O texto diz que ele vivia nu, esse homem vivia nu. Ele não morava em casa comum, ele ficava nos sepulcros, lá nas sepulturas, nos túmulos, ele vivia lá. Também o texto diz que ele era agressivo. Algumas vezes tentaram acorrentá-lo, mas ele conseguia desvencilhar-se de tudo, e ele então se mostrava alguém agressivo.
O Senhor Jesus, então, a hora que os demônios questionam ou pedem para ir ali para os porcos, o Senhor Jesus pergunta o nome deles, e aí a gente vê na leitura que a resposta vem, eles dizendo que são uma legião. É perguntado o nome e eles respondem a quantidade. A gente não tem muita certeza, mas se fosse a ideia de uma legião romana, tinha em torno aí de 6.000 soldados. O que a gente entende dessa resposta que é dada é que os demônios que estavam naquele homem eram muitos demônios, não especificamente 6.000 demônios, mas eram muitos demônios que possuíam e escravizavam aquele homem. Aí então Jesus permite que esses demônios saem, entram nos porcos, e os porcos então, os demônios precipitam esses porcos num lago e eles morrem ali. A cidade fica empolvorosa e vão lá contra Jesus, mandando Jesus embora. E este homem, o texto diz que agora, sendo liberto, ele está vestido, ele está em perfeito juízo e fala para Jesus: eu quero seguir com o Senhor. E aí chega até onde nós lemos. A resposta de Jesus para ele, ao pedido de segui-lo, a resposta de Jesus é: não, volta para casa, volta lá para sua casa, e olha, volta para lá e conta tudo o que Deus te fez. Tenta imaginar esse homem ouvindo esta palavra. Um homem que por muitos anos vivera nu, andando pelas ruas da cidade, aquelas figurinhas bem conhecidas de alguns municípios. O fulano, conheço, eu sei quem é. Agora ele está em perfeito juízo, está vestido, mas a sua história não foi apagada. As pessoas ainda olhavam: é aquele que andava sem roupa, é aquele que dormia lá no cemitério, nos túmulos. A fama dele ainda era notória, todos conheciam, estava fresco na memória das pessoas. E o Senhor Jesus dá esse desafio para ele: volta para casa e fala lá para todo mundo o que o Senhor fez com você, o que Deus fez na tua vida. Esse é o desafio que boa parte de nós também temos. Como dissemos no começo, é mais fácil às vezes atravessar os mares do que pregar o Evangelho para os da nossa casa. Porém, esse é o desafio que Deus quer dar para cada um de nós nessa noite. Nós precisamos apresentar o Evangelho para os da nossa casa, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para tios, para avós, primos, pessoas ali do nosso convívio. E aí, a gente sabe que é um grande desafio. Quase todos nós temos que lidar com esse desafio, porque as pessoas nos conhecem, e conversar com elas a respeito do Evangelho nem sempre é fácil. Por isso, nós queremos dar de maneira rápida algumas dicas de como você pode fazer isso. Primeira dica: você deve ser intenso na oração. Orar pela conversão, pela salvação daquelas pessoas lá da sua casa, da sua família. Orar intensamente. A gente sabe que tudo começa com a oração. Na verdade, tudo começa e continua com a oração. E eu e você precisamos lembrar disso. Não podemos esmorecer. Devemos orar sem cessar. Orar com insistência. Orar de maneira intencional para que as pessoas da nossa casa venham a se converter. Falamos disso há algumas semanas atrás, enquanto ainda estávamos nos reunindo presencialmente. Não é aquela oraçãozinha do tipo assim: vou colocar o celular para carregar e enquanto ele não carrega eu vou orar. Eu vou orar antes que comece aquela série que eu gosto de assistir. Eu vou orar antes do futebol. Eu vou orar 5 minutinhos. Puxa, hoje eu esqueci. Não é isso. A ideia é ser intencional, investir tempo de qualidade, e qualidade muitas vezes envolverá quantidade de tempo em que você vai dedicar-se à oração pela conversão da sua família. E orar sem esmorecer. Orar sem aquela coisa que muitas vezes é conversa de Satanás na tua cabeça: não adianta orar, ele não vai se converter, ela não muda, não tem jeito, nem Deus dá solução para essa pessoa. Esquece isso, foque na oração. Quando a gente olha para Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus conta uma parábola de uma mulher que
tinha uma questão que precisava ser julgada por um juiz que não era um juiz correto. E ele diz então que essa mulher insiste, incomoda esse juiz, até que o juiz fala assim: bom, ela está me incomodando tanto, então eu vou resolver a situação dela. E logo no começo de Lucas capítulo 18, logo no primeiro versículo, Jesus explica que ele vai contar uma história para ensinar que se deve orar sempre e sem esmorecer, sem desanimar. Jesus fala sobre isso. E eu e você temos que fazer dessa maneira. Orarmos sem desanimar. Principalmente porque nós estamos pedindo algo que está no coração de Deus. É desejo do Senhor que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso eu não estou orando por algo que eu quero somente, mas estou orando por aquilo que o Senhor quer. E eu não posso deixar que o desânimo tome conta. Está orando há uma semana, ore por um mês. Ore por um ano, ore por 10 anos, ore o tempo que for necessário, crendo no poder de Deus. Então comece com a oração, lembrando-se daquilo que diz lá em Tiago 5,16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você é um justo, você pode orar e estará orando por um motivo legítimo. Ore sem desanimar e você verá Deus agindo. Quantas são as histórias de pessoas que hoje são servos e servas de Deus, e elas podem afirmar: eu estou aqui porque teve alguém que não deixou de orar por mim. Quantos filhos dizem isso? Minha mãe orava por mim, meu pai orava por mim. Você deve orar pelas pessoas da sua família. Faça uma listinha de oração. Lembre-se daquela lista que nós sugerimos para você fazer no finalzinho do ano passado. Aquela lista deve ter pessoas da sua família. Nós sugerimos que você colocasse 5 nomes, mas você pode colocar 50 nomes ali. E todos os dias, insistentemente, rogar ao Senhor pela salvação dessas pessoas. Orando para que elas sejam libertas, como aprendemos hoje cedo, para que elas aceitem o senhorio de Cristo, que elas aceitem o governo do ungido sobre a vida delas, e que elas se entreguem totalmente ao Senhor. Então comece com a oração, persevere na oração, não esmoreça, ore com intensidade, e nós temos a certeza que Deus há de fazer a obra. E muitas vezes não vemos, porque não oramos o tanto ou como deveríamos orar, ou não oramos o tanto que poderíamos ter orado. Substitua o seu tempo de lazer, digamos assim, de entretenimento, de relaxamento da mente, por um tempo de oração em favor da pessoa lá na sua casa que ainda não tem Jesus como Salvador. Essa é a primeira dica: oração. E não se esqueça, ore sem desanimar, ore sempre, faça isso. Segunda dica: dê testemunho de um verdadeiro cristão lá na tua casa. Realmente mostre que você teve uma vida transformada. Olhe lá de novo para o texto. O texto lá nos versos 27, 28 e 29 de Lucas 8 conta para nós que esse homem, ele vivia nu. Primeiro, ele era possesso de demônios, né? Primeira coisa, era dominado por demônios. Vivia nu, sem roupas, morava em sepulcros, lá no túmulo. À noite ele morava no cemitério, ficava no cemitério o tempo todo. Era violento. Olha que currículo, olha que vida. Alguns de nós, antes de conhecermos a Cristo, se não éramos, imitávamos muito bem possessos por demônios. Éramos pessoas insuportáveis. Mas uma vez que nós aceitamos a Jesus, temos que mostrar que somos e fomos transformados. Porque o texto mostra isso a respeito desse homem. Olha lá os versículos agora 35, 38 e 39. Nesses versículos do mesmo capítulo, agora, aquele homem que era possesso por demônios, ele está liberto dos demônios. Aquele que andava nu, agora está vestido e sentado aos pés de Jesus. Ele não mora mais
lá no meio dos túmulos. Agora ele está em perfeito juízo, diz o texto. Diz o texto que agora ele é alguém que quer seguir Jesus. Ele quer andar com Jesus, não quer largar mais. Percebe? Transformação. Ele era desta forma e foi transformado. Lá na tua casa, as pessoas precisam perceber que houve uma transformação na tua vida. É claro, como nós dissemos sobre este homem, ninguém esqueceu quem ele era. Mesmo vendo o vestido, mesmo vendo agora em perfeito juízo, não mais possuído por demônios, ainda vinha à mente, mas esse é aquele. E apontavam o dedo e recordavam-se daquilo que ele era. Atos capítulo 9 nos conta a respeito da conversão de Saulo. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele perde a visão, é levado para uma determinada casa, e um homem chamado Ananias é convocado pelo Senhor para ir até lá falar com esse Saulo. E se você já leu a história, você vai perceber que Ananias, ele vai falar assim para o Senhor: o Senhor, é o seguinte, eu conheço a fama desse tal Saulo, eu tenho ouvido falar muito dele. E então, assim, não é que eu estou questionando, mas eu estou dizendo que eu conheço a peça, eu sei quem é ele. A nossa fama permanece. Demora um tempo, mas eu preciso mostrar que houve transformação na minha vida. E aí vale a pena eu e você começarmos a parar para pensar em como eu era antes de ter sido encontrado por Jesus e como eu sou agora. Se eu tenho mostrado verdadeira transformação, e isto é necessário que aconteça, eu e você precisamos mostrar lá dentro da nossa casa que houve transformação. Precisamos fazer com que as pessoas olhem para nós e questionem: mas ele não era aquele que andava sem roupa, mas agora ele está vestido? Tem alguma coisa aí. Ele não é aquele doido que andava cheio de demônio, mas agora está em perfeito juízo. Ele só vivia no meio dos mortos, agora quer andar com um vivo. Tem alguma coisa aí. As pessoas precisam, quando verem a sua transformação, ficarem com interrogações na mente. A minha transformação de vida, a sua transformação de vida, deve gerar nas pessoas interrogações. Deve gerar nas pessoas perguntas. E entendo essas perguntas, você poderá contar para elas aquilo que Cristo fez na tua vida. E esta é a próxima dica. Fala para as pessoas aquilo que Jesus fez na tua vida. Olha aí no versículo, o texto, quando Jesus manda ele voltar para casa, Jesus fala assim: olha, volta para casa e conta tudo o que Deus te fez. Volta para casa. Ao invés de vir comigo, volta para casa e vai lá e conta o que Deus te fez. Essa região, como nós falamos, era uma região de predominância de gentios, pessoas que não eram muito ligadas nessa história do Messias. E até por isso o Senhor, ao libertar este que tinha demônio, manda ele para lá e para ele realmente falar o que Deus fez e quem fez aquilo com ele, quem transformou a vida dele. Em outros momentos, como por exemplo lá no livro de Marcos, nós vamos encontrar quase sempre o Senhor libertando as pessoas e dizendo para eles: ó, não conta para ninguém, porque naquela região específica, quando Marcos está contando, naquelas regiões eram regiões de predominância de judeus. E eles esperavam os judeus, e a expectativa deles com relação ao Messias, melhor dizendo, a expectativa deles com relação ao Messias era elevá-lo como rei, e não era isso que Jesus queria, não é para isso que Jesus veio. Então, por isso, essa diferença entre um momento e outro. Mas aqui, como eram gentios, eles já poderiam ouvir a respeito do Messias e serem desafiados a crerem no Messias. Porque a expectativa deles não era colocar o Messias como um rei humano. A expectativa deles com relação ao Messias era, vamos dizer assim, nenhuma. Então, eles ouviriam a mensagem correta e creriam da maneira correta. O Senhor Jesus, então, fala para ele: volta para casa. É difícil, como já dissemos, é difícil.
Mas esta foi a ordem: volta para casa e lá conta tudo. E o texto deixa claro que ele não só volta para casa, mas vai contando tudo que aconteceu com ele pela cidade. Conta tudo, não esconda nada. Conte como que o Senhor transformou o seu interior. Conte que aquela transformação que eles estão vendo é resultado daquilo que aconteceu lá dentro. Conta que quem fez isso na sua vida foi o Senhor Deus. E aí vai uma lição muito importante para cada um de nós. Evangelismo não é autoexaltação. Há muitas pessoas que, quando vão evangelizar, vão contar a sua experiência, elas usam muito o eu. Eu fazia isso, mas eu consegui parar. Eu consegui abandonar aquela vida. E ela vai se exaltando. E Jesus aqui dá uma dica para esse rapaz que vale para nós: conta tudo o que Deus fez. Você era um pingaiada, diga: Deus me libertou desse vício. Você era um briguento em casa, mostre que você agora é diferente. Mas conta que foi o Senhor Deus quem fez isso na tua vida. Não foi você, não foi o teu esforço, não foram qualidades ainda não descobertas em você. Quem fez isso em você foi Deus. E isso tem que ficar claro, as pessoas têm que entender de maneira muito clara isso. Não pode haver sombra de dúvida a respeito disso. Jesus é quem faz a transformação na vida do homem. Não é ele por si mesmo que consegue fazer alguma coisa. Conta aquilo que Deus fez na tua vida. Isso é muito importante, você contar. Tendo feito isso, ou tendo sabido dessas dicas, a última dica que nós temos para você é: comece já. Comece a falar para as pessoas. E isso vai envolver duas coisas: atitude, que tem a ver com aquele testemunho de um verdadeiro cristão, alguém realmente transformado. Mostre com as suas atitudes. E vai envolver falar mesmo, contar a respeito do Evangelho, a mensagem de Jesus. Como já dissemos, se era briguento em casa, comece a ser o pacificador. Se você era aquele que buscava levar vantagem em tudo, comece a dar preferência. Se você era aquela pessoa que só pensava em si, comece a pensar nos outros. Era aquele carrancudo dentro de casa, comece a mostrar a alegria de Cristo. Era caloteiro, comece a pagar as contas. Mentia, passe a falar a verdade. O apóstolo Paulo vai fazendo essa conversa em um dos seus livros. Ele fala isso: aquele que mentia, não minta mais. Quem roubava, agora comece a trabalhar. Mostre por meio das suas atitudes que você mudou. Adulterava, abandone o adultério. Vivia na vida de prostituição, abandone a prostituição. Vivia numa vida de promiscuidade, abandone isso. Tudo que aquilo que você fazia, deixe para trás, porque agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Agora você é uma nova pessoa, uma nova criação de Deus, de tal forma que pode viver de maneira diferente, como foi com esse homem, cheio de demônios, agora está liberto. Cheio de demônios, sem roupa nenhuma, agora está vestido. Sem juízo, agora tem juízo. Ele pensa por si mesmo, não tem mais a sua mente dominada pelos demônios. Ele pensa por si. E por si ele permite que Cristo tome conta da sua mente. E deixando Cristo tomar conta da sua mente, o seu maior desejo é andar com Cristo, é estar com Ele. E Jesus diz: olha, vai para a tua casa. É claro que isso não significou que ele abandonou Jesus. Não, ele continuou servindo ao Senhor, sendo o porta-voz de Cristo ali na sua casa. Assim como você demonstrará para os seus ali na sua casa que você realmente ama a Jesus. E eles vão perceber isso, porque agora você será alguém que estará aos pés de Jesus. Isso é legal no texto, que diz que ele estava agora, esse homem, vestido aos pés de Jesus. Ele estava ali assentado, atento aos ensinamentos de Jesus. Ele não era mais aquele homem violento,
Mas agora ele é alguém que está ali aos pés do Senhor. Você não é mais aquela pessoa, mas agora está aos pés do Senhor. E isso para nós hoje vai significar, entre outras coisas, você, a tua família, ver você com a sua Bíblia na mão, lendo. Deixa a tua família ver você lendo a Bíblia. Deixa a tua família te ver orando. Deixa a tua família ver você louvando a Deus. Eles precisam perceber que o que transformou e continua transformando a sua vida é o Senhor. E Ele faz isso por meio da palavra dEle. Comece já. Você não precisa ser especialista, ter algum tipo de formação para anunciar Jesus. O que você precisa é simplesmente ser obediente ao ID de Jesus. Mas de novo, você pode pensar, e com certeza não estará errado, é difícil. E é mesmo. E Jesus sabia disso. Jesus sabe disso. E Ele sabe disso porque Ele experimentou isso. Abra aí a sua Bíblia, lá para o livro de Marcos. Volte algumas páginas. Marcos capítulo 3. Jesus nunca mandaria você fazer algo que Ele soubesse que você não conseguiria, ou mesmo que Ele não tivesse, digamos assim, experimentado. Marcos capítulo 3, olha só o verso 21 de Marcos capítulo 3, o verso 21. Quando os familiares, os familiares de Jesus, você pode olhar no contexto, que está falando a respeito de Jesus. Quando os familiares de Jesus souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si, ele está doido, ele está louco, com essa história de Messias, ele é louco. A família de Jesus achava que ele era um doido varrido. Como que um doido varrido ia ser acreditado em casa? Como que ele ia pregar sobre o reino de Deus em casa? Jesus sabe o que ele está pedindo para você. Jesus sabe o que ele pediu para esse homem. E se ele pediu, é porque ele sabe que é possível fazer. E ele sabe e está mandando você fazer algo que ele experimentou. Ele fala com conhecimento de causa. Por isso, aceite o desafio. Volte para casa e conte lá tudo o que Jesus fez na tua vida. Não deixe passar as oportunidades. Você não vai estar sozinho nessa. Quem está mandando você fazer foi alguém que enfrentou algo parecido com o que possivelmente você encontrará no seu lar, com seus parentes mais chegados ou aqueles mais distantes. Mas fale de Jesus, volte para casa e pregue o Evangelho. E para terminar, não podemos deixar de convidar você que talvez acessou esse vídeo para também pensar na possibilidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O Senhor tem colocado um familiar seu na tua vida que já conhece a Jesus e esta pessoa tem falado de Jesus para você. Ou quem sabe tem colocado um amigo, alguém do trabalho, alguém da escola, um vizinho, tem colocado alguém na tua vida para te falar, ou te chamar, ou te convidar para que você receba Jesus como Salvador da sua vida. E a nossa oração é que você possa ouvir esta pessoa, acreditar que ela está falando algo que é da palavra de Deus e que é essencial para a tua vida. Que o Senhor hoje está te chamando para que você se torne filho dele e tenha garantido a sua entrada no céu. Por isso, nós oramos para que você responda sim para Jesus e reconheça que ele tem um grande presente para você, que é a vida eterna. E reconheça que você sem ele não é nada, que você precisa dele, precisa do senhorio dele em sua vida. Então, nós queremos terminar esse tempo orando por dois motivos. O primeiro deles, para que todo aquele que já conhece a Jesus aceite o desafio de pregar para os seus em casa. E o segundo motivo, para que, se você está nos ouvindo, não tem ainda a Jesus como seu Salvador, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje. E eu quero então convidar a todos para que nós oremos ao Senhor por esses dois motivos. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela história desse homem que foi transformado pelo Senhor e foi desafiado a voltar para casa e contar para os seus tudo aquilo que Deus havia feito em sua vida. Oramos para que todos nós, salvos pelo Senhor Jesus, aceitemos esse desafio de pregar o Evangelho em nossos lares, apresentar a mensagem salvadora de Jesus para os nossos parentes, para os nossos familiares. Que nenhum de nós fuja a essa responsabilidade que o Senhor nos dá. Mas também, ó Deus, oramos por aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que elas possam responder positivamente ao convite que o Senhor faz hoje, que elas reconheçam que não são nada sem o Senhor Jesus, que elas entendam que o Senhor quer livrá-las da ira vindoura, que o Senhor quer livrá-las do inferno, que o Senhor quer que elas experimentem a alegria, a paz que só o Senhor Jesus dá. Então, ó Deus, que elas se arrependam de seus pecados e confessem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós oramos agradecidos ao Senhor por esse tempo e também oramos para que cada um de nós possamos no Senhor ter uma semana abençoada e que todos nós confiemos plenamente de que o Senhor está no controle de todas as coisas em todo o tempo. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus e fiquem todos na paz do Senhor. E até o nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe.